Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Atenção! Nação rubro-negra e amantes da bola, porque tem burburinho quente rolando nos bastidores do futebol brasileiro. Se você é fã de mercado da bola, segure! Essa começou a circular nos corredores da Gávea e até nos arredores da academia de futebol. Do Palmeiras, um rumor que está deixando todo mundo de cabelo em pé. E a bomba é essa: o Flamengo estaria preparando uma investida pesada para tirar ninguém menos que Rafael Veiga, camisa 23, craque absoluto do Palmeiras, e colocá-lo no elenco estrelado do Mengão. Isso mesmo que você ouviu, meu parceiro. Um dos jogadores mais importantes do Verdão pode estar de malas prontas para vestir o manto sagrado. E isso não é qualquer especulação não, porque fontes ligadas ao futebol paulista já falaram que houve contato sim entre representantes do Flamengo e o staff do Meia. O que parecia improvável está aos poucos ganhando forma. E quem acompanha o mercado sabe que quando o Flamengo entra no jogo, entra com tudo. E se tem alguém que tem bala na agulha para fazer uma contratação desse nível no futebol nacional, esse alguém é o Flamengo. Não dá para ignorar os sinais, hein? O interesse do Flamengo em Rafael Veiga não surgiu do nada, e muito menos por impulso. A diretoria do Mengão já vem há tempos analisando nomes que poderiam elevar ainda mais o nível do elenco, especialmente no setor de criação, onde o time tem sofrido com oscilações e lesões. E Rafael Veiga, vamos combinar, tem sido um dos jogadores mais consistentes do futebol brasileiro nos últimos anos. Desde 2020, o cara empilha gols, assistências e atuações de gala. E isso não passou despercebido pelos olhos atentos dos dirigentes cariocas. O que se fala é que a diretoria do Flamengo acredita que com Veiga no time, o meio-campo ganharia um dinamismo absurdo, criando mais jogadas, dando mais liberdade para os pontas e, claro, colocando ainda mais pressão nos adversários. O plano do Flamengo, segundo fontes ligadas ao clube, seria repetir o que fez em contratações de impacto, como a do Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Ou seja, trazer alguém que já está pronto, que já conhece o futebol brasileiro e que pode chegar jogando. Ninguém duvida que, se essa negociação avançar, será uma das maiores transferências da história recente do futebol nacional. A movimentação de bastidores já está a mil, mas o que leva o Palmeiras a sequer cogitar liberar um dos seus principais jogadores para um rival direto na briga por títulos? A resposta pode estar em uma combinação de fatores. Primeiro, o próprio jogador estaria começando a repensar sua trajetória. Rafael Veiga já ganhou quase tudo pelo Palmeiras: Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Paulistão. O ciclo de glórias pode estar perto do fim e o Meia, aos 29 anos, estaria buscando novos desafios, uma mudança de ares e até uma nova motivação dentro do futebol nacional. Além disso, segundo fontes de bastidores, o Flamengo teria acenado com uma proposta muito, mas muito tentadora: salário acima da média, bônus por metas alcançadas e até um plano de imagem mais agressivo, visando explorar a popularidade do jogador. O Palmeiras, por sua vez mesmo relutante, estaria ouvindo as propostas, especialmente se o jogador manifestar vontade de sair. E nesse cenário é difícil segurar. Ainda mais quando se fala de valores que poderiam passar da casa dos 60 milhões de dólares. O clima nos bastidores do Verdão já não é o mesmo e a torcida começa a se perguntar: será que vamos mesmo perder o Veiga? O Flamengo, a gente sabe, não entra em disputa sem planejar cada passo, e pelo que se fala, o clube carioca já tem um esboço de como encaixar Rafael Veiga no time de Tite. A ideia seria formar um meio-campo com Pulgar mais recuado, Gerson de um lado, e Veiga atuando centralizado com liberdade para flutuar, buscar jogo e pisar na área. Seria uma formação explosiva, com um trio de ataque formado por Bruno Henrique e Gabigol, ou Pedro e Luiz Araújo, ou Everton Cebolinha. Com essa configuração, o Flamengo ganharia volume de jogo, criatividade e poder de decisão. Tite, inclusive, teria aprovado o nome, vendo no meia palmeirense uma peça capaz de dar mais equilíbrio e inventividade ao setor ofensivo. O técnico sabe que precisa de jogadores prontos para decidir, principalmente nas fases finais da Libertadores e Copa do
Brasil. E Veiga é exatamente esse cara decisivo, frio, experiente e técnico. Não à toa já foi especulado até na seleção brasileira em outras oportunidades. A pergunta que fica é: será que o Palmeiras vai mesmo permitir essa movimentação? Ou será que a torcida vai pressionar para que essa negociação seja travada antes que ganhe corpo? Nos bastidores da CBF e até entre jornalistas influentes do eixo Rio-São Paulo, o assunto já começou a circular com força. E segundo algumas fontes, a negociação pode pegar fogo durante a janela do meio do ano. Com o futebol árabe e europeu um pouco mais retraído nas compras, os clubes brasileiros estão apostando em trocas internas para se reforçar. E o Flamengo sabe que ao tirar um jogador-chave do Palmeiras, além de se fortalecer, enfraquece um rival direto. A operação, segundo dizem, seria bancada com recursos próprios, sem depender de mecenas, aproveitando a estabilidade financeira que o clube vive atualmente. E mais, o rubro-negro estaria disposto a incluir jogadores na negociação. Já se fala nos bastidores em nomes como Mateuzinho Marinho e até Thiago Maia sendo oferecidos como parte do acordo. O Palmeiras, por sua vez, estuda com cautela. A presidente Leila Pereira não quer ser vista como alguém que facilita a vida de rivais, ainda mais depois de episódios de críticas por parte da torcida. Mas, ao mesmo tempo, sabe que uma negociação bem feita pode beneficiar o clube em termos financeiros e abrir espaço para novos talentos. É um jogo de xadrez e a primeira peça já foi movida. Do lado do jogador, o que se ouve é que Rafael Veiga estaria balançado com a possibilidade. Apesar de ser ídolo no Palmeiras e ter forte identificação com o clube, o meia sabe que uma transferência para o Flamengo pode significar mais visibilidade nacional, maior chance de ir para a seleção e, claro, salários mais altos. E isso pesa. Segundo pessoas próximas, Veiga estaria avaliando o momento certo para comunicar sua decisão ao Palmeiras. Há um cuidado enorme para que tudo seja feito com respeito, já que o jogador é muito querido pela torcida. Mas o desejo de novos ares existe. E o Flamengo oferece exatamente isso. Uma vitrine gigantesca, um projeto esportivo ambicioso e a chance de jogar com um elenco recheado de estrelas. A questão emocional é forte, mas o lado profissional pode falar mais alto. Veiga sabe que sua carreira está em um ponto em que cada decisão pode ser crucial. E nesse cenário, um clube como o Flamengo é extremamente sedutor. Ainda mais com a promessa de disputar títulos em alto nível e jogar em um Maracanã lotado toda semana. Dá pra imaginar ele com a camisa 23 vermelha e preta? Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro. Rapaziada, a torcida do Flamengo, claro, já começou a se movimentar nas redes sociais. Hashtags como Cabra Veiga no Mengão e Vem Pro Mengão Veiga já circulam entre os torcedores que enxergam no meia o nome ideal para elevar o patamar do elenco. A nação quer mais um craque para juntar-se ao time dos sonhos e Veiga é visto como a cereja do bolo. No Twitter, no Instagram e até nos grupos de WhatsApp, os torcedores fazem campanha, postam montagens com o jogador vestindo o manto sagrado. E até simulam escalações. E não é só empolgação, muitos veem nessa possível contratação uma resposta do Flamengo aos recentes reforços dos rivais. A torcida entende que o clube precisa dar um passo à frente se quiser continuar dominando o cenário nacional. Já os palmeirenses, por outro lado, demonstram preocupação e até revolta. Perder um jogador do calibre de Veiga para um adversário direto seria um baque gigantesco. A tensão nas arquibancadas começa a crescer e a pressão sobre a diretoria do Verdão aumenta. Ninguém quer ver um ídolo sendo apresentado no rival, ainda mais um rival que não mede esforços para montar seleções em campo. O clima esquentou e as redes sociais são o termômetro disso tudo. Nos programas esportivos, o assunto já é pauta obrigatória. Comentaristas como Mauro César PVC e até jornalistas ligados ao Palmeiras já começaram a opinar sobre o tema. Uns acham que é impossível que o Palmeiras jamais negociaria com o Flamengo. Outros mais realistas lembram que o futebol brasileiro mudou e que os clubes, por mais rivais que sejam, não estão imunes ao peso do dinheiro e da vontade dos atletas. E convenhamos, se o jogador quiser sair, fica difícil segurar. O próprio Rafael Veiga já teria confidenciado a pessoas próximas que gostaria de atuar sob o comando de Tite.
A admiração é mútua. O treinador do Flamengo gosta de jogadores inteligentes taticamente, e Veiga se encaixa perfeitamente nesse perfil. Além disso, o próprio staff do jogador entende que o momento pode ser ideal para uma mudança. O que começou como um simples rumor já virou pauta nacional. E quando o assunto ganha esse tipo de projeção, é porque tem fumaça, e onde há fumaça, muitas vezes há fogo. A janela está aberta, o Flamengo está se mexendo e o Palmeiras tenta resistir. Mas até quando será possível segurar essa pressão toda? E não podemos esquecer que Rafael Veiga tem mercado fora do Brasil. Times do México, da MLS e até da Arábia Saudita já sondaram a situação do jogador em outras janelas, mas curiosamente o meia sempre preferiu ficar no Brasil. A chegada de um projeto como o do Flamengo pode ser exatamente o que ele esperava, uma mudança sem sair do país, com visibilidade, torcida apaixonada, calendário cheio de decisões e um clube com estrutura de Europa. Se pensarmos bem, o Flamengo virou o clube desejo dos atletas brasileiros. Muitos sonham em jogar no rubro-negro, e se a proposta for realmente oficializada, será difícil para qualquer jogador resistir, ainda mais com os bastidores agitados como estão. Os empresários de Veiga também têm interesse na vitrine que o Flamengo representa. Uma boa temporada no Mengão pode abrir portas na Europa ou na seleção. O que antes era apenas uma especulação tímida agora já é tratado como uma possibilidade concreta. Ninguém bateu o martelo ainda, mas a movimentação é intensa. E no futebol a gente sabe quando os dois lados querem, é só uma questão de tempo. O Flamengo quer. E Veiga, pelo visto, também. Se essa transferência realmente se concretizar, ela será histórica. Não apenas pelos valores envolvidos, que seriam altíssimos, mas pelo impacto no cenário do futebol brasileiro. Um dos maiores ídolos do Palmeiras trocando o clube por um dos seus maiores rivais da atualidade é o tipo de coisa que não acontece todo dia. Seria uma transferência digna de novela, com direito a bastidores quentes, polêmicas e muita repercussão. O Flamengo já mostrou que sabe negociar em alto nível. Se conseguir tirar Veiga do Palmeiras, vai mandar um recado claro ao mercado: o clube quer dominar tudo e está disposto a fazer o que for preciso. Para o torcedor, resta acompanhar cada capítulo dessa possível novela. Os próximos dias serão decisivos. Pode vir desmentido, pode vir confirmação, mas o fato é que o nome de Rafael Veiga está no radar da Gávea, e isso por si só já é um terremoto no futebol nacional. Afinal, quando o Flamengo entra no jogo, ninguém dorme tranquilo, nem mesmo o Palmeiras, a novela está no ar. E como toda boa história de mercado, promete emoção até o último segundo da janela de transferências. E você aí, torcedor, acredita que essa bomba pode explodir? É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.